E aí, pessoal? Hoje é mais um dia de aula e na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês o básico para começar a fazer alguns trabalhos com stencil. Então, se tu quer saber um pouco mais sobre como é que funciona essa técnica, onde aplicar ela, os materiais, fica aí que a aula vai começar agora. Então assim, pessoal, vou fazer uma breve explicação do que é o stencil, explicar um pouco sobre ele de forma bem geral. Então assim, o que é o stencil, né? É um molde vazado em formato específico com algum tipo de padrão e a ideia é reproduzir o formato em uma superfície, geralmente usando tinta para fazer isso. Então assim, qual a vantagem, digamos assim, do stencil? A vantagem é que tu pode trabalhar ele em larga escala. Então a partir do momento que tu reproduziu um stencil, tu pode usar ele por muito tempo até, sei lá, até tu não conseguir mais, até o material desgastar, mas isso demora muito, né? E pela forma como tu reproduz um stencil, ele acaba sendo um material econômico. Então assim, vou mostrar para vocês na prática aqui sobre stencil. O que acontece? Eu não costumo trabalhar com stencil no meu dia a dia, enquanto profissional. Então, acaba que eu não tenho muitos trabalhos de stencil. Eu estava procurando alguma coisa, acabei achando esses stencil mais antigos. Então, ó, olhando na prática, dá para ver já como é que ele é. Eu faço um molde, faço um desenho, e aí depois eu corto nesse formato de desenho, e aí depois eu aplico a tinta. Esses aqui são bem antigos, logo no começo que eu aprendi, ainda tinha guardado. Esse aqui é o meu logo que eu fiz para poder assinar na hora dos trabalhos, quando finaliza. Aqui foi de um trabalho que eu fiz, olha, esse aqui bem mais simples, ó, como se fosse uma folha. Foi uma decoração que eu usei num restaurante, e aí eu usei tinta dourada e um formato de uma folha. Eu fiz várias outras nesse restaurante que eu trabalhei. Então beleza, eu vou mostrar na prática então como a gente faz esse stencil. Uma coisa importante para a gente começar a fazer ele é o seguinte, é prestar atenção primeiramente no material que vai ser feito. Então já vamos começar dizendo que a gente não pode usar para fazer. Não dá para usar papel normal, papel sulfite normal com a gramatura muito pequena. 90 gramas, o papel que tu usa para escrever, papel de caderno, de agenda, esse tipo de papel não dá para usar porque ele estraga muito rápido por ser muito fino e absorver muita tinta, não dá para usar. Outra coisa que não dá para usar também é papelão. Cadê o papelão que eu tinha aqui? Papelão não é muito bom porque ele não tem... Ele tem aqui, um pedaço de papelão, ó, não dá para usar porque ele como tu tem que cortar a folha, e aí ele é muito grosso, e só que ele tem essa divisória aqui, ele acaba atrapalhando. Se for fazer um trabalho numa escala muito maior, daí talvez dá para relevar o papelão, mas ele não é indicado para fazer trabalhos menores assim. Outra coisa também que não dá que não é muito bom também é usar aquelas plaquinhas de PVC. As placas de PVC para segurança, ou que está escrito garagem, ele é muito grosso para o estilete poder trabalhar nele, então não é um material mais indicado, né? Materiais indicados, já vou começar com o próprio papel, com uma gramatura um pouco maior. Esse aqui é um papel um pouquinho mais grosso, ele não é o sulfite fininho de 90 gramas, esse aqui é um pouquinho mais grosso, acho que esse aqui é de 240 gramas. É como se fosse um papel cartão. Ele é bom para utilizar, só que talvez ele não dure muito tempo, porque como é papel, então talvez ele vai com o tempo se desintegrando mais. Mas é uma ótima oportunidade. Tem esse papel cartão também aqui, pardo, papel pardo mais grossinho, ó. Esse aqui é antigo e está até agora aqui sendo utilizado. Outro papel cartão, esse aqui, ó, é um papel de bolsa d'água, que é tipo o rótulo da embalagem do produto. Daí eu vi que ele pode ser usado, esse tipo de material eu usei também. Esse aqui é um papel um pouquinho mais grossinho, também um papel mais amareladinho, mas também rola. E eu separei umas coisas diferentes aqui que também dá, que é esse papelão de caixinha de mouse. É muito bom também para fazer algum tipo de stencil menorzinho. E remédio também, caixinha de remédio, né? Também ele tem um papelzinho mais firmezinho.
capa de livro antigo, capa de esse tipo de material assim que tu não vai usar, pode ser também. A própria radiografia, né, aquele papel de raio-x, ele dá também, eu não tenho aqui para mostrar, mas também dá. Esses são alguns materiais que eu me lembrei agora para poder estar iniciando aí o teu trabalho como stencil, né? Mas se tu tiver um papelzinho pardo, um papelzinho esse de papelão, de cartolina, não papelão, a cartolina já dá para usar para começar a fazer o stencil, caso tu não tenha um papel de raio-x ou algum tipo de material mais firmezinho assim, que não seja aquela chapa de PVC. Bom, depois que eu selecionei o material que eu vou usar para cortar, eu vou fazer dois desenhos aqui nessa folha, dois desenhos mais simples para a gente daí já seguir para a próxima etapa. Eu pego o estilete agora e vamos cortar. E antes de começar a cortar, é importante falar de ter uma superfície que tu possa usar o estilete sem arranhar a mesa ou qualquer outro lugar, né? Então isso é importante. Coloca se tiver um vidro, até em cima de um azulejo mesmo, uma cerâmica, já resolve para tu estar usando o estilete e não danificar nenhum tipo de superfície, seja uma mesa de madeira ou de qualquer outro material aí que o estilete possa estar danificando de alguma forma, né? Então, antes de começar a cortar alguma coisa, eu botei aqui um pedaço de vidro e o estilete. Esse estilete aqui não é o ideal, já vou avisando. Esse aqui ele é um pouco maior. O melhor é aquele menorzinho, ele tem 1 centímetro de lâmina, mais ou menos assim. Ele tem 1 centímetro. Esse aqui é muito largo, então ele acaba não sendo o melhor para começar a fazer. Mas como eu não encontrei o estilete menor que eu tenho, eu vou usar esse aqui para a gente dar andamento no vídeo aqui. Não estou dizendo então, né? Estou dizendo que é proibido usar ele. Se tu tiver, é o único que tu tem e está disponível, pode usar ele, né? Sem problema. Eu vou usar aqui, né? Mas não é o ideal. Se puder pegar um menor, eu posso, se eu encontrar o outro menor, eu posso fazer depois outro vídeo com outros stencils usando ele. Então assim, na verdade, sem muito mistério, o lance aqui é cortar o contorno do desenho que tu fez, e aí a partir disso já vira o teu molde vazado. Importante para falar é isso, a posição que tu tá usando o estilete, né? Sempre com o dedo em cima aqui, como se estivesse segurando um lápis, porque tu vai vindo trazendo ele e aí não tem risco de te cortar nem nada também, ó. Sempre com a mão
papel, então se tu só puxa assim ele já resolve. Então tá aí os nossos dois modelos de stencil de hoje. Eu vou usar aqueles outros ali que eu tenho, esses antigos aqui, o meu logo, vou usar um pouco desses aqui também. Mas aqui, vou usar esses aqui já primeiro. Essa parte aqui que sobra, isso aqui também dá para ser usado como um stencil negativo, digamos assim, onde tu pode aplicar ele e aí tu aplica com spray e aí a tinta vai pintar de forma negativa, né? Algo assim. Também posso mostrar. Então assim, a princípio não tem mistério nenhum. Voltando às aulas de spray, de como fazer o traço, como jogar a tinta, se tu não sabe, dá uma olhada lá. Não tem muito mistério, é bem parecido. Colocou a arte na parede, deixou ela bem, não pode deixar ela muito assim, muito distante, o mais próximo possível. Ou a outra mão com luva, porque tu estando com luva, ela vai, na hora de tu fazer deixar mais próximo da parede, tu consegue botar ali sem sujar tua mão, pode pintar em cima da mão. Então, como eu vou fazer aqui, né? Então eu vou começando, a princípio é só passar a tinta, não tem muito mistério, aplicou, já está pronto. Vamos fazer mais um do lado aqui. Ó, deixa secar um pouquinho, porque eu já dei uma borrada, porque inventei de já colocar do lado. Deixa secar um pouquinho, para não acontecer isso que aconteceu aqui. Mas eu vou colocar igual um pouco mais pro lado aqui, para vocês verem, ó, aqui. Não tem mistério. Quer fazer um pouco mais fraquinho, assim, só para dar um efeito também, dá para deixar um pouquinho mais fraquinho, digamos assim. Um pouquinho mais distante, né? Aqui vamos fazer esse aqui. E aí dá para ir variando, dá para ir experimentando várias formas de stencil. Ó, usando aqueles antigos que eu tinha. É isso, pessoal. Basicamente é isso aí, não tem muito mistério mesmo. Depois que o desenho está pronto, o mistério mesmo é fazer o desenho e deixar ele marcadinho. Ó. Fazer uma coisa mais diferente. E assim, uma coisa que eu fiquei de mostrar para vocês então o resultado e como ficou o stencil, ó, a caixinha do mouse e o stencil que deu para fazer nela. E o do remédio também, a caixinha do remédio. Esse aqui ficou um pouco mais complexo, soltei mais a mão para fazer um esboço legal. Mesma coisa que eu já tinha falado antes, não muda nada. Deixou bem fixo. Aplica rápido, em traços assim, em vez de ficar jogando tinta direto, assim, vai jogando assim, daí evita de escorrer, ó, evita de escorrer tinta, se tu for aplicar muito. Então eu sou a favor de, ó, vai, ou pode ser assim, ó, jogando assim, também já funciona, ó, jogando dessa forma aqui. Pode ser que gaste até menos o spray, né? Então, é isso aí, ó.
Gostei, ficou bom. Ficou bom. Ó, vamos fazer já um efeitinho aqui já. Bom, daí vai conforme a criatividade de vocês, eu experimentando também a forma de fazer, de jogar tinta. Então, vamos deixar bem fraquinho. Vamos fazer um outro pouquinho mais pra cima aqui. Vamos ver. Aqui. Vamos fazer de novo aqui. Vou fazer aqui. Uma camada bem fraquinha para fazer como se fosse uma sombra. E aí depois eu venho. Vamos ver. Não sei também qual. Estou experimentando aqui. Não sei o que vai acontecer. Mas ó, são ideias. Pessoal, é isso aí. A aula de hoje está encerrando. Então é isso. Essa aula de hoje foi uma aula introdutória em relação ao stencil. Esse é um assunto que a gente dá para se aprofundar muito mais, porque é bem mais complexo do que eu mostrei aqui. Por exemplo, esse stencil aqui mesmo, eu usei as ancoragens que a gente usa para algumas partes do desenho não caírem. Isso é uma coisa já um pouco mais avançada para explicar. Tem stencils que tu vai usando em várias camadas. E aí, assim, caso tu queira se aprofundar um pouco mais e quiser comentar sobre, aprender um pouco mais sobre stencil, dependendo, enfim, da quantidade de quem pedir, eu posso elaborar uma aula um pouco mais aprofundada. Mas por enquanto, essa aula de hoje fica aqui. Quero agradecer aí quem ficou até aqui, quem aprendeu alguma coisa com esse momento aqui. E quero pedir para curtir, para comentar. Qualquer dúvida, se inscreve aí no canal também. E é isso, a aula de hoje fica aqui. Valeu!